Olá, olá! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula desses 30 dias sobre liderança cristã. E hoje, o segundo tema que nós vamos abordar aqui é para refletirmos se os nossos comportamentos condizem com a posição de liderança que a gente ocupa ou a gente quer ocupar. Fica comigo até o final. A gente sabe que muitas pessoas lutam, trabalham, se esforçam, dão tudo de si para alcançarem posições, para alcançarem lugares. Muitas vezes sem sequer perguntar a Deus, e a gente está falando como princípios cristãos, se realmente é da vontade do Senhor que aquela pessoa ocupe aquele lugar ou esteja ali. É fato que se a gente insistir, se a gente pressionar algumas situações, elas vão acontecer. Muitas vezes debaixo da vontade permissiva de Deus, mas sem ter o envio de Deus para aquilo. Porque muitas pessoas podem ir e alcançarem alguns lugares, mas a diferença está naquele que é enviado a estar naquele lugar. Quem é enviado para estar naquele lugar, estar ali cumprindo um propósito, tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas preste atenção, forçar algumas entradas, insistir na permanência em alguns lugares, vai trazer alguns prejuízos terríveis sobre a sua vida. Coisas que vão trazer crises emocionais, questionamentos pessoais, sabe? Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não fluem? Porque às vezes a gente está forçando estar num lugar que não era para que nós estivéssemos. Entenda que para estar no lugar e ocupar um lugar, as minhas atitudes, o meu comportamento precisa ser condizente com a posição que eu ocupo. Se eu quero ser um pastor, se eu quero ser um líder de jovens, se eu quero ser o líder do louvor, um líder de célula, um líder, sabe, de GCs, um líder que seja, se eu quero estar numa posição de influenciar pessoas, eu preciso ter um comportamento condizente com aquele lugar que eu desejo estar. Entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde, ninguém consegue esconder comportamento e eles vão aparecer. Um deslize aqui, um deslize ali, outro deslize lá, e as pessoas vão identificando realmente qual é o seu comportamento e quais são realmente as suas reais intenções em estar no lugar de liderança que você alcança. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo dá uma instrução a Timóteo que eu quero compartilhar com você para que a gente reflita. E diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tenha do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Primeira coisa que a gente tem que entender: o meu coração deve buscar agradar o Senhor. Segundo, eu tenho alguma coisa que está fora do lugar na minha vida? Eu tenho alguma coisa que é capaz de me envergonhar? Então eu tenho que corrigir isso. Meu comportamento, as minhas ações têm que ser para corrigir aquilo que está fora do lugar, para que o nome do Senhor ele não seja envergonhado na minha liderança cristã. E na posição de liderança secular que eu venha exercer, que Jesus ali não seja envergonhado. Porque lá fora, no mundo, quando a gente envergonha, a gente erra, a gente está envergonhando o nome de Jesus também. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Como líderes, a gente precisa cumprir alguns princípios, algumas atitudes que devem ser condizentes com a nossa posição. Primeira delas, a gente precisa ser um bom ouvinte. E a gente tem que saber que aquilo que a gente ouve dos nossos liderados, a gente não pode sair falando para todo mundo. Tem gente que é linguarudo e ainda quer ser líder. Um linguarudo, um falador, um fofoqueiro não pode ser líder, porque ele ouve do liderado aqui, ele espalha ali. Então, se você tem o costume de ficar falando para os outros aquilo que as pessoas contam para você, esse não é o princípio de um líder. Segundo, você precisa aprender a lidar com contratempos. Tem pessoa que surge contratempo, que surge problema, ela já se desespera, briga com todo mundo, perde a linha, xinga, sabe, sai do eixo. Pessoas assim não podem ser líderes. Anotei outra coisa aqui, vou compartilhar com vocês. A gente precisa aprender a lidar com dias difíceis, e o líder tem que saber que não existirão somente dias fáceis, terão dias difíceis, e dias difíceis não é para jogar você em cima de uma cama, não é para parar você, é para fazer você ser mais forte. Quarto princípio: ser o primeiro a ser o exemplo, buscar mais, se intensificar, se doar, fazer, mostrar que é possível. Então a gente tem que ter isso no nosso coração, mas principalmente, sabe para quem a gente tem que ser exemplo? Para os íntimos, para aqueles que convivem na nossa intimidade.
E, com certeza, não se esquecer que a nossa aprovação vem de Deus. Então eu te pergunto, as tuas atitudes, o teu comportamento condiz com a tua posição de liderança? No exercício de hoje tem algumas instruções para que você corrija e alinhe algumas coisas, tá bom? Participe e amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Tchau!